Olá, seja muito bem-vindo. Você ouvirá agora a Palavra de Deus ministrada na comunidade dos discípulos. Você pode acompanhar o esboço dessa ministração em nosso app disponível na Apple Store ou no Google Play, e também através do nosso site, comunidadedosdiscípulos.com.br. Pronto! Vamos receber com alegria a mensagem através da pregação de hoje. Olá, igreja, graça e paz do Senhor Jesus. Amém, um bom dia a todos. Feliz 2021 para todos vocês. Amém, que nosso ano seja poderosamente abençoado, que tenhamos da parte de Deus tudo aquilo que, como já dissemos aqui hoje, Ele prometeu na sua palavra para nós, sua igreja. Eu quero ler com você hoje para compartilharmos Filipenses capítulo 2, a partir do verso 1 até o 11. Eu queria pedir a ajuda do Arthur lá para projetar direto os versos na NVI, por gentileza, irmão. Vamos compartilhar esse tema, o exemplo de Cristo na humilhação. Filipenses capítulo 2, versos do 1 ao 11. Está aí do verso 1 a 11 na NVI, esse é o 2, vamos lá. Vamos ler juntos, pode ser? Tem fôlego aí em você ainda? Quem tomou café da manhã, dá um glória a Deus. Quem não tomou café da manhã, diga aleluia. Meu Deus, eu acho que estamos em desvantagem. Vamos lá, aquele fôlego final, porque eu tenho certeza que quem está de jejum do café da manhã é porque o almoço promete. Né? Hoje a macarronada e frango vai explodir. Vamos lá. A partir do verso 1 até o verso 11. 1, 2, 3. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma funda afeição e compaixão, completem em uma só atitude. Nada façam, mas considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, e ser igual a Deus, era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, em morte de cruz. 9. Por isso, a mais alta posição, força, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Filipenses capítulo 2 é um dos textos mais lindos da palavra, porque Paulo ensina a igreja que ele mesmo havia plantado. A igreja de Filipos foi plantada por ele, começando com uma mulher chamada Lídia, a qual ele começou ali as reuniões de oração, e aí se espalhou para um número maior de cristãos, e ele tinha um carinho especial por essa igreja, porque afinal de contas ele havia participado da plantação dela nas suas viagens missionárias. E Filipenses é reconhecido como a carta da alegria. Amém. É a carta da alegria. São 17 referências diretas sobre a alegria. Por isso, hoje eu vou falar um pouco também sobre a alegria, é inevitável, porque aqui ele fala já nos primeiros versos sobre um tipo de alegria. Mas ele começa no verso 1 falando sobre um resultado e fazendo indiretamente algumas perguntas. Ele fala: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação,
nós temos alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda compaixão. Paulo está fazendo algumas perguntas, embora não tenha um ponto de interrogação, ele chama os irmãos da igreja para pensarem. Se nós estamos em Cristo, irmãos, me respondam, vocês têm encontrado algum conforto em Jesus Cristo, mesmo a mais dura tribulação? É uma pergunta aqui nesse verso 1. Você tem encontrado conforto em Jesus, mesmo a mais dura tribulação? Você tem, na verdade, você se sente consolado pelo amor de Deus, o amor de Pai, no seu amor, e para com Ele, nesse também amor dos irmãos, e como ele está falando aí, você encontra alguma exortação de amor, alguma comunhão também com Deus? Será que você tem alguma comunhão com Deus em Cristo e comunhão com os seus irmãos através da pessoa do Espírito Santo? É isso que ele está iniciando aí. Será que por estarmos em Cristo temos conforto, temos consolo, temos comunhão com Deus e com sua igreja? E aí no verso 2 ele começa falando, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Ele está falando aqui, irmãos, que precisamos ser uma imitação autêntica de Jesus Cristo. Deus nos criou, o meu retorno aqui está com microfonia, ainda está um pouco alto. Deus nos criou para sermos a sua imagem, a imagem de seu Filho, na verdade, Jesus Cristo, a sua imagem e semelhança, mas mesmo num corpo ainda não glorificado, num corpo de carne e osso como estamos, a palavra de Deus nos ensina aqui em Filipenses 2, que é possível sermos uma imitação autêntica do Senhor Jesus pelo poder do Espírito Santo que está em você e está em mim. Lembre-se, nós somos a família de Deus. Diga isso comigo, nós somos a família de Deus. Olhe para a pessoa aí do seu lado e fala isso, nós somos a família de Deus. Se nós somos a família de Deus, Deus tem um filho mais velho, Jesus Cristo, e todo irmão mais novo que tem o irmão mais velho como o herói, aquele que protege, que ampara, que ajuda, que dá direção, que é amigo. Todo filho mais novo tem o irmão mais velho como modelo, e é isso que Paulo está nos ensinando aqui. E ele falou, se vocês têm encontrado conforto em Deus e em Cristo Jesus, se você tem encontrado consolo no seu amor, e se você tem comunhão com Deus, então complete a minha alegria. Complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, uma unidade de pensamento. E ele está falando aqui de uma alegria que não é uma alegria do fruto do Espírito, certo? Porque nós não podemos depender de coisas externas para termos alegria. Cristo já nos colocou o fruto que é responsável em nos dar toda a alegria que temos necessidade, mas ele está falando aqui, fazendo um apelo aos seus amigos. Ele era uma igreja de amigos de Paulo, e ele estava falando, olha, completem a minha alegria. A palavra de Deus diz lá em Atos que quando ele visitou Filipos, ele foi gravemente açoitado. Para abrir a igreja, ele sofreu demais, foi dolorido, foi cruel. E ninguém gosta de apanhar, ninguém gosta de sofrer. A alegria dele era que os irmãos correspondessem à mensagem que ele havia pregado na plantação, no começo, quando ele estava presente. E ele diz, irmãos, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo unidade, e sendo, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Que difícil, mas a alegria do pastor, a alegria do ministro, a alegria daquele que é líder. Se você lidera uma célula, ama cuidar de pessoas, está envolvido, a sua alegria é ver o outro se desenvolvendo no evangelho. Sim ou não? É quando você vê, as pessoas vivendo intensamente a cópia, a imitação de Cristo. Isso é muito bom, porque vemos que a palavra é real, ela é verdadeira. Mas olha o que ele pede, sejam vivam em unidade, tenham o mesmo modo de pensar. Como é terrível isso, porque somos tão diferentes, não é verdade?
Somos muito diferentes, somos diferentes nas nossas personalidades, um mais calmo, outro mais agitado, um mais colérico, outro mais fleumático, né? Um precisa pedir para ele parar porque ele é muito agitado, o outro você precisa dar uma empurrada. Somos diferentes. E dentro dessa diferença temos opiniões ainda que são divergentes e diferentes umas das outras, baseados na experiência, baseado no aprendizado, naquilo que possuímos assim como cultura desde que nascemos. E ao pensarmos diferentes uns dos outros, a igreja pode sofrer alguns problemas e alguns ataques. Paulo está falando aqui que pelo Espírito e somente pela pessoa do Espírito é possível ter unidade. É possível ter um mesmo modo de pensar e uma mesma atitude. Sem o Espírito Santo, esquece, é impossível. Se você trabalha lá no seu local de trabalho com mais pessoas, porque até se você está em casa trabalhando, lá nas tarefas de casa, às vezes é um trabalho meio solitário, mas o trabalho no mercado de trabalho, você se reúne com outras pessoas, às vezes você tem uma equipe, participa de uma equipe, e como é difícil sem o Espírito entrar num acordo. Você acaba cedendo, porque afinal de contas é sua posição, é o seu salário que está em jogo às vezes, então você acaba obedecendo, mas aqui não. Aqui de repente cada um toma um rumo, pensa diferente. Eu acredito que tem que ser assim, eu acredito que não pode ser desse jeito, eu não gostei dessa forma que está sendo feito, então eu quero que seja da minha forma. Deus falou profundamente isso comigo e eu creio que Ele quer falar ao seu coração, que o desejo, através da sua palavra, é que pelo Espírito Santo tenhamos o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Que atitude é essa? Nós vamos ver mais para frente. E Ele continua dando os conselhos aqui no verso 3 e 4. A parte prática: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Nossa, está ficando mais difícil. Nada façam por ambição egoísta. O que ele está dizendo? Que os irmãos trabalhavam aqui e serviam à igreja por uma ambição egoísta. Ou, na verdade, com oposição, outra tradução diz. Ou contenda. Trabalhar por meio da contenda significa quando você exerce o seu dom ou faz aquilo que você é designado para fazer através do seu trabalho para a igreja, para servir a igreja, mas mostrando para aqueles que não fazem nada que você está trabalhando. Então é mais ou menos assim, se você nasceu com uma família como a minha, todas as segundas-feiras era o dia da limpeza, e é até hoje, né? Segunda-feira é o dia da limpeza lá na casa dos meus pais. E coitado do meu pai, que está de máscara, mas a cara dele está de choro. Mas quando era o dia da limpeza e eu estava de férias, né, principalmente de férias, porque de manhã eu ia para a escola, mas estava de férias, não tinha essa de acordar tarde. Todo mundo precisava acordar no horário, tomar aquele café rapidinho e já pegar um pano, ia limpar os sapatos, aquela coisa, e limpar o banheiro e tudo mais. Mas se alguém ficasse parado sem fazer nada, aí o bicho pegava. Então o outro estava lá trabalhando, né? A minha mãe, minhas irmãs trabalhavam, faziam muito bem aquilo que faziam, mas eu, o mais novo, né, o filho caçula, ficava lá, às vezes dava um tempo, dava uma parada, ia tomar um café, né? Tinha muito isso, né? E aí o que acontece? Ei, você não está fazendo nada? Pega o pano, vai lavar, limpa essa sujeira que você fez na parede aqui de bola, vai fazer. E era isso, era por constrangimento, por contenda, gerava briga. Não quero fazer, eu já fiz. E isso acontece dentro da igreja. Trabalhar por contenda é trabalhar querendo chamar a atenção do outro para que o outro faça também. Eu já caí nesse pecado muitas vezes. E é muito fácil cair nele quando você está cheio de ativismo e você está trabalhando muito e o outro não está fazendo nada. É constrangedor. E aí você fala, ei, faz alguma coisa, cara. Levanta. Vem ajudar. Vem fazer. Vem trabalhar. Você não faz nada. Deus está falando que é errado fazer isso. É isso mesmo. Mas a outra forma de trabalhar é pela vanglória, que é a outra forma errada. Ele diz que a ambição egoísta ou por vaidade agora é quando você trabalha agora não para impulsionar o outro, mas trabalha para
chamar a atenção para que os outros vejam como você é bom. Como eu faço bem o que eu faço. E como eu tenho talentos e como eu quero chamar a atenção das pessoas para que todos vejam a forma que eu faço. É por vaidade. Eu quero ser notado. Considerar aqui os outros superiores, ele diz. Não trabalhem com ambição egoísta ou contendas, mas nem por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores. Isso quer dizer o que, irmãos? Considerar o outro superior não quer dizer simplesmente que o outro é melhor, mas considerar na prática o outro superior nos ensina que nós devemos ser severos em relação às nossas falhas e reconhecermos os nossos defeitos. Mas ao mesmo tempo, sermos caridosos em relação aos defeitos do outro. É cortarmos a nossa carne em relação aos nossos problemas e reconhecermos as nossas falhas. Como é difícil. A gente só vai falar de coisas difíceis hoje, que só são possíveis pelo Espírito, e o poder do Espírito, eu creio que está em mim e está em você. É por isso que não precisamos suavizar nada essa palavra. O Espírito Santo é capaz de transformar a minha e a sua vida. Basta você dizer, eu quero o Espírito Santo, faz em mim essa obra. Nos ensina que nós devemos ser severos em relação a isso, aos nossos problemas. Como é difícil reconhecer defeitos. Como é difícil reconhecer que eu tenho problemas com horário. Como é difícil reconhecer que eu tenho problemas com vaidade. Como é difícil reconhecer que nós temos problemas com gula. Como é difícil reconhecer que temos problemas com falta de encargo pelas coisas, falta de amor. Como é difícil reconhecermos os nossos problemas. Porque, mais uma vez, como eu disse, quando estamos aqui num ambiente em que recebemos um salário, ao chamarem a nossa atenção, nós temos algumas escolhas. Ou batemos de frente e tomamos algumas advertências, ou nos submetemos. Mas a igreja é diferente. O Espírito Santo clama dentro de nós para nos parecermos e sermos uma real imitação do Senhor Jesus. E aí ele diz aqui, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Olha que amplitude isso está tomando aqui. Em 2020, você cuidou dos interesses de alguém? Além daqueles que são da tua casa, quantos aqui foram agraciados porque alguém cuidou de você em algum interesse seu? Se tem uma palavra para 2021 que eu creio que eu quero ouvi-la e receber dela e aprender dela todos os dias, está aqui em Filipenses capítulo 2, verso 1 ao 11. Cuidar do outro. Um espírito egoísta, daquele que cuida apenas de si mesmo e dos seus interesses, destrói o verdadeiro amor cristão. Nesse ano, irmãos, faça disso uma prioridade sua na sua agenda. O quanto eu cuidei dos interesses de alguém. O quanto eu vi do outro que estava passando uma necessidade e precisava de uma ajuda com o meu tempo, com o meu recurso, com a minha oração, com a minha intercessão, com uma reunião minha ali para comermos algo juntos na mesa e olharmos um na cara do outro e dizermos, eu te amo, eu quero orar por você. Eu não sei nem o que te falar, mas eu quero orar e interceder junto com você pela sua aflição, pelo seu problema, pela sua necessidade de cura. Nós vamos orar. Eu quero me posicionar como seu amigo, porque é melhor serem dois do que um. Não é considerar apenas o outro melhor, mas é cuidar do outro. É cuidar. Irmãos cuidam uns dos outros. Verdadeiros irmãos cuidam uns dos outros. Se você tem irmãos de sangue, você sabe disso. Irmãos precisam cuidar uns dos outros. Precisam de ajudar uns aos outros. E aí ele começa dizendo, no 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aí
basicamente ele está falando, é a mesma atitude, né? No verso 2 ele falou sobre isso, mas ele começa falando sobre agora atitudes e continua na prática. E se na sua Bíblia, eu não sei se você tem aí uma Bíblia física, ou não sei se no celular vai ter isso também, mas ele começa a cantar um hino aqui, ou falar um hino cristológico. Geralmente nas Bíblias, até a diagramação é diferente, então existe uma diagramação aqui, meio que justificada, e ele começa falando, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, aí você percebe que fica uma diagramação diferente. Isso quer dizer que, quando tem isso na palavra, é uma citação. Ele está citando algo que já existia, era algo que a igreja já conhecia, então é como se Paulo estivesse recorrendo a uma música que era cantada, ou a algo que eles sabiam de cor, uma poesia, exatamente. Era como se o pastor Rodrigo escrevesse para nós assim, irmãos, lembrem-se, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Você conhece isso já muito de cor? Paulo está escrevendo algo que a igreja conhecia de cabeça, eles já sabiam, e ele joga esse dito cristológico aqui, que diz que embora sendo Deus, a igreja conhecia isso, fala do evangelho, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Aqui ele já fala das duas naturezas do Senhor Jesus, preste atenção. Duas naturezas. Jesus habitava com Deus na eternidade passada e ele era cheio de glória e majestade. No poder da Trindade, junto com o Espírito Santo, Deus Pai diz, façamos os seres viventes, como cantamos hoje, façamos os mares. Se você está lendo Gênesis, você viu isso na semana passada. Façamos o homem e a mulher, os seres humanos, façamos a nossa imagem e semelhança. Jesus estava lá, ele é o Verbo, ele estava com Deus e é o próprio Deus, e veio habitar entre nós. E aí, em que Cristo toma a sua natureza e começa a fazer parte da natureza humana, sem deixar de ser Deus, ele tornou-se um ser humano. Para tornar-se um ser humano, ele não desistiu da divindade, ou seja, Jesus, quando habitou entre nós, ele tinha todos os poderes de Deus, mas ele abdicou do direito de usá-lo, abdicou do direito da glória, abdicou do direito do trono, e em sinal de submissão à vontade do Pai, Cristo limitou o seu poder e sabedoria a passar por essa terra, nascendo num lar muito pobre, e vivendo tudo o que podemos viver e todos os bebês vivem. Enquanto eu preparava isso, me lembrei, bebês são tão, inseguros, são tão frágeis. O Filho de Deus, o Deus Criador do céu e da terra, tornou-se um bebê, tão frágil, tão singelo. Me falta aqui um fundo da época e da história, mas se existia uma fralda ali para Jesus, provavelmente era de tecido, se é que se usava, mas provavelmente usava-se. E Jesus, o Filho de Deus, ficou sujo com as suas próprias necessidades, coisas que todos nós ficamos. Teve assadura, chorou de fome, e todas essas coisas, sofreu como um bebê indefeso. Ele abdicou de toda a sua glória e poder. Isso é muito difícil da gente entender na profundidade. Isso é tão forte, tão profundo, irmãos, que me falta exemplo. Eu só consegui pensar em uma coisa. Imagine-se que você, ser humano, homem ou mulher, olhe para um grupo de formigas que estão ali naquele espaço, naquele terreno, e veja todas as formigas cortando a grama, levando a grama e entrando lá no formigueiro. Imagine-se que você abandonasse o seu estado de ser humano para virar uma formiga. E dentro de todas as possibilidades que você tem como humano, trabalhar, casar, ter prazer, comer de vários tipos de comida, comer bem, dormir bem, deitar numa boa cama, certo? Beber coisas deliciosas, gostosas e que vão te trazer, saciedade, essa coisa boa de viver.
Ir para a praia, sentir o vento na cara. Voar de avião. Todas essas coisas. Imagine você abrir mão de tudo isso para ser uma formiga e de repente você está limitado a cortar grama, levar a grama por metros e metros de distância até um formigueiro e comer essa grama e alimentar uma rainha. E no outro dia é a mesma coisa. E no outro dia é a mesma coisa. E no outro dia é a mesma coisa. Não tem outros prazeres. Certo? Formigas não tiram carta de motorista. Elas não andam de moto. Elas não vão à praia. Elas talvez estejam algumas lá. Não viajam. Não tiram férias. Trabalham, trabalham e trabalham. Porque esse é o propósito de vida delas. Então, faria sentido um ser humano assumir forma de uma formiga para ser totalmente limitado. Você pode fazer milhares de coisas, mas uma formiga poucas coisas pode fazer. É isso que Deus fez. Sendo o próprio Deus e sendo Jesus Cristo, veio encarnar-se e limitou-se completamente à nossa linguagem, ao nosso jeito, aos nossos defeitos e problemas. Por que isso é difícil de entender? Porque a glória, irmãos, é algo inimaginável. A glória de Deus é algo esplendoroso. Nós só vamos compreender quando chegarmos lá. Por isso, ele fala aqui de 4 atitudes que eu quero enfatizar com você logo no verso 6. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Já falei sobre isso. Ser igual a Deus não foi algo que Jesus se apegou, mas esvaziou-se ou aniquilou-se. Verso 6, eu até sublinhei aqui o que eu vou falar com vocês. Verso 6, esvaziou-se. Está 7 aí, perdão. É o 7, perdão, isso mesmo. Esvaziou-se. Esvaziar-se significa o que, irmãos? É você abandonar a sua forma ou o seu desejo natural. É totalmente contrário ao desejo do mundo hoje, que quer ascender, quer crescer, quer avançar e, enfim, faz isso a todo tempo, quer ser grande, quer aparecer. Mas Cristo na forma de Deus, ele é como um Adão que foi feito à imagem de Deus. Lembre-se que Paulo fala que Jesus é o segundo Adão. E Adão, ser humano, caiu no erro de procurar ser igual a Deus. Mas Jesus, sendo divino, abandonou a sua legítima posição de honra. Ou seja, esvaziar-se é mover-se para baixo. É ir na contramão desse mundo. Jesus no Getsemane, ele dizia: não a minha vontade, Senhor, mas a tua. Não a minha vontade, mas a tua. Não a minha vontade, mas a tua. Não é possível você dizer: eis-me aqui, Senhor, quando você está cheio de si mesmo, da sua agenda, dos seus afazeres, das suas tarefas, do seu desejo de prosperar, ganhar dinheiro e avançar, dos seus próprios compromissos apenas. Mas, Danilo, do que eu preciso me esvaziar? Ou o que eu preciso aniquilar? Porque é a outra tradução. Do que eu preciso me esvaziar? Eu não sei. O Espírito Santo vai falar com você, assim como ele fala comigo. Dentro de nós, a voz do Senhor vai falar do que precisamos nos esvaziar. O que está aí enchendo o seu coração? Porque vamos tomar uma outra forma. Ou vamos nos encher com uma outra coisa, que foi o que Jesus fez. Aniquilou-se, esvaziou-se da sua forma de glória e obteve uma outra forma. Qual é? A forma de servo. Vindo a ser servo. Abandonou a forma de Deus, que apenas recebe a adoração, glória e honra, e veio em forma humana, para ser da pior espécie de humanos que havia na época. A palavra servo aqui é muito polida, mas o correto é escravo. Jesus veio para ser escravo. A palavra escravo significa, definição do dicionário, aquele que está submetido à vontade de um senhor a quem pertence como propriedade. E num dos momentos mais constrangedores de Jesus com seus discípulos em João capítulo 13, em que ele estava ceando com eles, assim como fizemos hoje, Jesus se levanta da mesa e amarra uma toalha na sua cintura, dando claro sinal para os seus discípulos de quem ele era.
e do que eles deveriam ser a partir daquele momento. Jesus, quando cingiu a sua cintura com uma toalha, irmãos, ele estava se fazendo como os escravos, como a base dos escravos da casa dos ricos, dos poderosos e dos governantes do seu tempo. Os escravos que usavam uma toalha ao seu redor eram os que lavavam os pés. Eles tinham essa função, lavar os pés de toda a sujeira que tinha na rua. As ruas não eram pavimentadas, os animais faziam suas necessidades ali mesmo. E Jesus esvaziou-se de sua glória para obter uma outra forma, a de servo. Ele veio, como dizem lá em Mateus 20, 28. Eu não coloquei aí, mas você conhece esse texto. Ele disse: não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Aleluia. Jesus veio para servir. Por isso ele nos ensina aqui em Filipenses 2, através do apóstolo Paulo, devemos servir aos nossos semelhantes. Não por medo, não por culpa, não por constrangimento e nem por reconhecimento. As pessoas, elas servem com o objetivo, se elas servem com esse objetivo de terem algo em troca também, está errado. Isso precisa ser cortado do nosso meio, precisa ser removido. Se queremos viver como Jesus, se você diz que é Ele que você segue, então você precisa aprender a servir. Escolha servir. Não seja obrigado a servir. Não deixe que ninguém diga no que você precisa servir. Ore. E se houver, claro, uma necessidade, claro que se alguma necessidade for falado aqui ou em algum lugar, seja um dos primeiros que levante a mão e diga: eu quero ajudar, eu quero servir. Porque eu nasci para ser igual ao meu irmão mais velho. Esse é meu propósito de vida. Mas hoje está muito claro que os homens querem ser servidos e é um dos maus do nosso tempo, uma das piores coisas que existem no nosso tempo. Não estamos aqui para sermos servidos, mas para servir. O que você escolhe? A terceira característica está lá no verso 8. E sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se. Parece a mesma coisa do que esvaziar-se, mas humilhar-se aqui é diferente. E Jesus a si mesmo se humilhou. E enquanto esvaziar é abdicar ou abandonar a sua posição ou diminuir, humilhar-se significa você abandonar o que é seu por direito. Ser alguém humilde é abandonar o que é seu por direito. Veja, todos nós temos direitos. Nós temos uma Constituição no nosso país sobre os nossos direitos. Todos temos direitos de sermos tratados com respeito. Todos temos o direito de receber uma dívida que precisa ser recebida. Todos temos o direito à justiça quando somos injustiçados. Todos temos os nossos direitos a muitas coisas. Porém, Jesus, ele abandonou tudo isso. Ele renunciou aos seus direitos e ele se humilhou. O fato, irmãos, era que Jesus era o único que não merecia a morte, pois nele não havia pecado algum, mas ele escolheu humilhar-se, apesar dessa forma de Cristo ser totalmente justo e totalmente limpo e totalmente santo. Ele humilhou-se. Ele abandonou o seu direito. E ao invés de obter a justiça para si mesmo, por ser afinal de contas o Filho de Deus e o único sem pecado, ele recebeu a minha e a sua morte e entregou a sua justiça para mim e para você. Por isso que nós somos justificados apenas pela fé no seu nome. As pessoas pensam: posso, trapacear aqui, posso fazer do jeitinho ali, o jeitinho brasileiro, posso colar nessa prova, ninguém vai ver, eu posso gastar todo o meu dinheiro, as minhas coisas, afinal de contas eu trabalhei para isso, posso fazer as coisas do meu jeito, e até fazer porque temos direito,
Você diz, eu estou cansado, eu preciso descansar, e é o meu direito, é seu direito descansar. Mas aqui nos ensina que, a palavra nos ensina que humilhar-se é abdicar cada vez mais, um pouco mais, dia a dia, dos seus direitos para servir. Humilhar-se também significa perdoar, e o rancor e a falta de perdão são um câncer na vida do cristão, um câncer espiritual. A falta de perdão é o contrário à humilhação, é a soberba. Quando você diz o tempo todo que está certo e tem razão, porque afinal de contas você foi ferido, e é verdade, mas a vida do cristão é baseada em perdão. Jesus não levou em conta os nossos pecados para decidir nos perdoar, não, Ele perdoou, independente dos pecados que haveríamos de cometer. Diz lá em Romanos capítulo 5, verso 8, Deus prova o seu amor para conosco, sabendo que enviou Cristo para morrer em nosso lugar, mesmo nós sendo ainda pecadores. Perdão, perdão, perdão. Em 2021, esse ano, deseje intensamente obedecer essa palavra. Perdoe, 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 assim como Ele te perdoou. João diz em 1 João, como você pode dizer que ama a Deus, mas é incapaz de perdoar o seu irmão? Então você não ama, você não tem a Deus. E o último, humilhou-se a si mesmo, verso 8, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Uau, Jesus foi obediente. E a obediência é o último ponto prático dessa ministração. Nós falamos o quê? Em primeiro lugar, de esvaziar-se. Em segundo lugar, assumirmos a forma de servo. Em terceiro lugar, acabamos de falar sobre humilhar-nos, humilhação. Em último lugar, obediência. Obediência. Naturalmente, nós aprendemos a obedecer com influência de pessoas mais velhas, os nossos pais, tios, avós, enfim. E somos acostumados a entender que a partir do momento que obedecemos, recebemos uma recompensa. Isso é natural, vem desde o nosso nascimento. Se você tirar boas notas, se você fizer isso, fizer aquilo outro, você vai passar de ano. E aí você vai ganhar aquilo que eu te prometi, né? Aquele brinquedo, aquela videogame, e assim vai. Nós trabalhamos com promessas até hoje, com metas. E aí precisamos obedecer essas metas. No trabalho, às vezes temos isso. Olha, se você fizer tais vendas e fizer tais coisas, então você vai ganhar um bônus. Obedecemos a isso, não temos dificuldade. E oramos para que possamos cumprir, mas obedecemos. Ou seja, nós entendemos que a obediência traz bons resultados. E a palavra de Deus tem essa promessa. Honre, né, o seu pai e a sua mãe. E a obediência faz parte da honra. E aí você vai ter o quê? Os seus dias prolongados na face da terra. Mas Jesus, irmãos, Ele foi aquele que obedeceu, foi fiel, o único que obedeceu até o final, 100%. E aquilo que Ele recebeu por retribuição à sua obediência foi a morte. Foi uma morte terrível, horrenda, morte de cruz. Ele fez isso, irmãos, para que eu e você não pudéssemos mais obedecer apenas por regras e sermos cristãos evangélicos que cumprem uma série de coisas, mas filhos de Deus que obedecem porque viram o irmão mais velho fazendo. E se ele fez, se ele é assim, eu quero ser tal qual ele é. Você entende que isso muda o nosso relacionamento uns com os outros, porque ao invés de cobrarmos uns aos outros quanto a obediência somente, você pode dizer, mas o Espírito Santo não está em você? Vamos orar por isso. Exorte uns aos outros, faz parte disso, chamar atenção para aquilo que está errado, mas também auxiliar nas necessidades. Quando não vencemos os pecados terríveis que nos assolam, e colocamos uma máscara de obedientes, mas por dentro somos tão podres.
O que nos falta é a sinceridade para nos esvaziarmos e assumirmos a nossa forma, quem somos. Olha, eu sou um pecador, eu preciso de graça, me ajude. De braços abertos você se entrega ao seu Senhor e pede para Ele limpar o seu coração, e o prazer pela obediência começa a brotar no seu coração, porque assim como Ele foi fiel e Ele foi obediente, eu quero ser como Ele foi, como Ele é. Por último, ele diz aqui como uma promessa, mostrando Jesus como referência, verso 9 ao 11, para encerrarmos. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre. Para que no nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O hino termina exaltando e glorificando a Deus, mas também tem uma promessa. No verso 5 ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Esvaziou-se, tomou a forma de servo, humilhou-se e foi obediente, mas ao final de tudo foi glorificado, estar junto à destra de Deus, e um dia todo nome, todo ser humano se dobrará perante o nome de Jesus. Não importa se acreditou ou não acreditou, se foi fiel ou não, se vai para o céu ou vai para o inferno, não importa, todos o verão. Todos verão o Filho, a destra de Deus, o Cordeiro e o Leão, e dobrarão seus joelhos diante do peso da sua glória. E com isso nós temos uma promessa. Eu quero encerrar aqui. Assim como Jesus foi glorificado, é claro que Ele está acima de tudo, mas assim como Ele foi glorificado, em Romanos 8,17, Paulo escreve: ora, se somos filhos, lê comigo, se somos filhos, somos também herdeiros. Não está aí? Romanos 8,17. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Projeta para nós, Arthur, esse texto. Acho que o slide não foi, mas eu quero ler com você. Olha só a promessa de Deus para você hoje, a promessa para o final de todas as coisas. Porque a nossa atitude deve ser a mesma como a de Cristo Jesus, e até sofrermos assim como Paulo sofreu, não da mesma forma, mas quem sabe um pouco mais esse ano. Não pelos nossos problemas, pelas nossas debilidades, não pelas nossas doenças, mas sofrermos pela igreja, pela causa de Cristo. Vamos ler, 1, 2, 3, forte. Se somos filhos, aleluia. Para que também participemos da sua glória, ou com Ele seremos glorificados. O futuro, o seu futuro é de glória. O meu e o seu futuro é de glória. Não aqui. Eu não tenho esperança nenhuma sobre essa terra. A minha esperança de glória está quando Ele vier me buscar, ou eu morrer, ou vier nos buscar. Ai, irmãos, você tem saudade do céu? Porque lá é o seu lugar. Lá vai ser o dia da nossa glorificação, e o nosso corpo será como esse corpo de Jesus glorificado que apareceu para os discípulos ali depois. Ele foi assunto aos céus, mas ele já, sabe, antes de ser assunto aos céus, Jesus já atravessava paredes, já sumia e aparecia. Um corpo leve, sem dores. Você que está enfermo hoje, sente dores por todo o seu corpo, dores nas juntas. Talvez você tenha alguma debilidade de visão, de audição. Você sabe do que eu estou falando aqui. Quando você está tão limitado pelas suas forças, o seu corpo pede redenção. Ele pede redenção.
ele grita por redenção, que é: livra-me desse sofrimento. Essa promessa está para todo aquele que é filho de Deus. Você terá um corpo glorificado, sem dor, sem problemas, e ainda mais, aqueles que estão aqui hoje com sua alma batida, pesada, sobrecarregada com muitos assuntos. Jesus nos promete redenção total a respeito das coisas dessa vida também, onde ele diz: eis que dos vossos olhos enxugarei toda lágrima. Tudo aquilo que te faz sofrer, tudo aquilo que te faz pesar o coração, todas as suas angústias que dia a dia te cercam e batem de frente à sua realidade. Parece que o diabo dizendo todas as vezes: você não é filho de Deus, então faça isso. Você não é filho de Deus, então cadê o seu Deus? Tudo isso cessará, toda tentação cessará, toda tristeza cessará, porque se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Essa é a promessa para esse ano. Eu não sei se será um ano de vitória financeira para todos. Eu não sei se será um ano de vitória emocional ou de saúde para todos. Eu não sei o que nos espera, porque em 2020, lá em janeiro, talvez você diz que seja um ano de paz, de prosperidade, aquilo que desejamos uns aos outros, mas talvez 2020 não tenha sido assim para você. Todavia, se alegre no Senhor, porque a sua esperança não está nas coisas dessa terra, mas está na eternidade, onde você será glorificado. Eu quero orar com você. Não precisa ficar de pé agora, pode ficar sentado mesmo. Eu sinto de fazer algo para iniciarmos esse ano aqui. Se você tem saúde para fazer isso que eu vou pedir, por favor, apenas que podem fazer, queria pedir para que todos nós dobrássemos os nossos joelhos. Aí na sua cadeira mesmo, dobre os seus joelhos para iniciar 2021 como igreja, como filho de Deus. Na sua oração agora você pode dizer: eu quero me parecer mais com meu irmão mais velho. Lembre-se desses pontos. Esvaziou-se, tomou a forma de servo, foi humilhado porque escolheu passar por humilhação e foi obediente até a morte. Ao final, Jesus foi glorificado e está lá intercedendo por nós. Lembre-se disso agora e faça a sua oração por esse ano. Diga: Senhor, no que eu posso servir? Senhor, será que há algum consolo da tua parte? Eu tenho recebido as bênçãos espirituais. Então, se você é filho e tem recebido consolo, tem recebido o amor do Pai, escolha ser servo, tomar essa forma, ser humilde, ser obediente. Esperamos que o Espírito Santo tenha inspirado você através dessa palavra. Siga-nos em nossas redes sociais pelo @CMDDoficial. Comunidade dos Discípulos, uma família, muitos lugares. Até a próxima!